Pois bem, meus amigos, adentramos aqui a agência do Banco do Brasil de Colorado, onde à minha frente aí estão os entrevistados, né? O Luiz Felipe e o Edson aí que vão estar conversando conosco, conforme aparece o nome aí na tela para vocês, mas eu vou deixar para que os mesmos se apresentem. Vou começar por você, Luiz Felipe, o gerente do Banco do Brasil aqui do nosso município. Por gentileza, se apresente aí para todo mundo que nos ouve e nos assiste nesse momento. Bom dia, Jones, bom dia, pessoal ouvintes do Colorado em Foco. Meu nome é Luiz Felipe Weber de Azevedo, sou funcionário do Banco Brasil há 15 anos e já há quase praticamente 3 anos aqui na agência de Colorado, onde estou e sou muito feliz aqui nessa cidade. Bom dia, ouvintes da Colorado em Foco. Prazer estar aqui participando desta entrevista. Meu nome é Edson, como bem falado inicialmente, trabalho na Cielo aí já há 2 anos, com parceria aí com o Banco do Brasil. Para a gente ter essa procedência, vamos falar um pouquinho sobre a questão de programas. Luiz Felipe, você como gerente aqui do Banco do Brasil de Colorado, gostaria que você iniciasse falando sobre e especificasse o programa voltado para o comércio. O que o Banco do Brasil tem a oferecer? Comércio, bom, bem lembrado, gente. Acho que não só o comércio, mas a agricultura são dois movimentos, dois ramos que a gente vai falar aqui um pouco hoje nessa nossa conversa. Mas para a empresa, a parte empresarial, o pessoal onde a gente faz as visitas, eles normalmente falam: estou precisando de um recurso para mexer, para investir em algum valor, algum estoque, melhoria para a empresa. E o programa que hoje o Banco do Brasil vem a divulgar nessa nossa matéria é o Pronamp, Pronamp, que a gente chama, Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Esse ele vem com esse viés mesmo de auxiliar o empresário a liberação de capital de giro. Então é um programa que ele tem uma taxa de juros muito facilitada, porque ela é subsidiada pelo governo federal. Ela tem a questão do prazo, que é um prazo dilatado de até 60 meses. E ela tem a questão muito bem aceita pelo pessoal que a gente acaba conversando sobre o programa, que é a questão da carência. Então, são 3 coisas que normalmente encantam o empresário quando a gente fala que é uma taxa boa. A gente está falando hoje de Selic em torno de 14,5% anual e mais os 5 ou 6% dependendo do enquadramento da empresa. E isso aí, para a gente pegar e conseguir mensurar um pouco melhor, a gente entende que é uma taxa próxima de um consignado do INSS ou da prefeitura, que são linhas boas hoje na parte da pessoa física, né? Então o Pronamp, que é esse que a gente está conversando agora, ele fica numa média de 1,55 a 1,65 por mês, e a liberação desse capital de giro ele é direto na conta corrente do cliente. Quando ele for, o primeiro passo então é ser correntista do Banco do Brasil, ter movimento com o Banco do Brasil, não ter histórico e nem recepções de inadimplências ativas, e aí ele consegue já concorrer à habilitação Pronamp, que é o programa, né, do governo federal. É uma lei que já existe desde 2019, o Pronamp, e é a linha que a gente mais trabalha hoje, não só na agência de Colorado, mas na região toda aqui, voltado para o público empresarial. Quem tem acesso, eu queria deixar muito bem claro já que desde o público que está começando uma empresa, ou seja, do MEI, microempresário individual, né, aquele empresário que está começando a empresa dele, até empresas que já faturam em torno de 4 milhões e 800. Então, quem tem uma empresa que recentemente constituiu ou tem um faturamento até 4 milhões e 800, pode se credenciar no Banco do Brasil para ter acesso a essa linha. Esse é o primeiro passo. Quando fizer o credenciamento, vai abrir a conta, a gente faz o movimento, começa o relacionamento, e é ali mais ou menos que o banco começa a entender como é que funciona o histórico daquela empresa, qual é o ramo daquela empresa, qual é o perfil do sócio, e aí ele vai dizer: não, esse cliente é habilitado, ele tem até X valor. O X valor vai, que nem eu falei, né, até 500 mil por ano que ele pode ter acesso para girar. Com 6 meses até 9 meses de carência, 60 parcelas para pagar. Não fica nada em garantia, então a gente não tem despesas com registro cartorário, não é obrigatoriedade de seguros, não tem tarifas de liberações. Então, na verdade, o que a gente enxerga ali como taxa é aquela taxa nua e crua, aquela que a gente não vai ter muita oscilação e não vai ficar preocupado: será que vai oscilar? Vai oscilar ou não? A única exclusividade que a gente tem que ter, e o pensamento mais atual e mais no sentido de estar mais como é que eu vou dizer, mais com conhecimento da Selic, porque a Selic ela faz parte dessa taxa, né? Então ela é Selic mais 5%,
o público que fatura até 360 mil anual, acima dos 360 mil vai pegar 6% mais Selic. Mas a média vai ficar aquilo que eu falei desde o início, né? 1,55 a 1,60 por mês. Então tá aí a oportunidade para o comerciante vir conversar aqui com o Banco do Brasil. Edson, gostaria que você falasse dessa grande empresa, a Cielo, né? E dessa parceria com o Banco do Brasil, quando ela surge aí e o que vem para melhorar a vida de todo mundo através das máquinas Cielos. Legal, Jones. Antes de entrar especificamente no assunto, eu gostaria de apresentar um pouquinho para quem ainda, pode ser que ainda não conheça a empresa Cielo, como bem tu falou. É uma empresa líder de mercado. Hoje ela tem um market share, a participação no mercado aí de 21% de todo o mercado nacional. Então a gente está falando aí em valores aí que chegam próximos a 1 trilhão de reais transacionados anualmente, tá? Então a empresa tem 35 anos de mercado e esta empresa, ela é hoje, quem controla ela é o Banco do Brasil, por isso até essa parceria, né Luiz? A gente está junto nesta porque como sendo o Banco do Brasil sendo um dos detentores e controladores da Cielo, acaba que a gente consegue trazer para os clientes correntistas do Banco do Brasil propostas muito mais atrativas. E a gente tem visto nas abordagens, nas prospecções e nas visitas que a gente tem feito em empresas, que a gente está muito competitivo em relação a condições comerciais. E hoje a gente precisa falar de margem, precisa falar de economia. E economia passa por meios de pagamento, passa por taxas de mercado que você pode acabar diminuindo porque você consegue uma condição especial subsidiada pelo Banco do Brasil. Então, Cielo hoje, reforçando, ela é um produto do Banco do Brasil. E todo correntista do Banco do Brasil consegue vantagens em condições dentro da Cielo. Então, como eu disse, né, como sendo uma líder de mercado com 35 anos de atuação, a gente consegue trazer ao nosso cliente muita vantagem. E hoje a gente sabe, né, que a gente precisa de vantagem, de economia e aumento de margem. E eu falo especificamente para a pessoa jurídica, né, ou aquele que está querendo começar agora, ou aquele grande empresário, independente, a gente sempre consegue trazer uma economia e uma condição facilitada e especial para esse cliente. E daqui a pouco a gente vai saber mais dessas condições, principalmente aqui para Colorado e região. Luiz Felipe, eu gostaria que você falou do programa voltado ao comerciante, eu gostaria que você falasse do agro, né, da agricultura, se existe um programa ou mais um programa do Banco do Brasil que venha fortalecer aí o agro. Jones, bem lembrado, acho que a gente fala muito, a gente é feliz quando a gente fala do agronegócio, da agricultura aqui em Colorado, até porque hoje nossa agência, praticamente 90% do nosso público é agricultura, né, é agricultor. No agro, a gente tem um portfólio bem amplo dentro do Banco do Brasil, mas hoje a gente tem falado e divulgado muito a questão da linha do Pronafiá. Pronafiá é o agricultor menor, é o menor agricultor, aquele que tem uma renda até 500 mil anuais, né? Aquele que essa renda é proveniente lá da comprovação através da CAF. Então, o cliente que é agricultor, tem uma CAF ativa, tem que se dirigir ao sindicato no primeiro momento ou na Emater para ele conseguir a classificação como Pronafiá ou produtor A, é uma classificação interna que existe dentro da CAF. Documento que comprova a renda do agricultor. Depois de ele conseguir essa questão do enquadramento como Pronafiá, ele tem que ter certeza que ele tenha tido acesso ao Banco da Terra. Antigamente existia uma linha, né, que hoje não está mais ativa dentro do Banco do Brasil, que era Banco da Terra, onde alguns agricultores tiveram uso dessa linha para poder financiar a compra das suas terras. Esse cliente, além de fazer essa atualização e conseguir o Pronafiá, né, a CAFIA, que a gente chama na verdade, ele tem que ter certeza que no seu portfólio de suas terras hoje, aquela terra adquirida pelo Banco da Terra, essa terra está ok ainda, né?
Conseguidas essas duas condicionantes, ele vem até o Banco do Brasil, ele vai conseguir abrir a conta dele, onde a gente vai dar uma série de benefícios também já logo nesse início. No segundo momento, ele vai se dirigir à Emater. Hoje, até aproveito a oportunidade para agradecer o João da Emater, né, e a equipe toda lá, onde a gente tem sido feito um trabalho em conjunto muito bacana, né, o pessoal ali é muito ágil e essa agilidade com o nosso relacionamento tem crescido, a gente consegue estar levando essa linha para vários agricultores já hoje. O Pronaf, então, fez a abertura da conta, conseguiu acafiar, vai lá com o João da Emater, hoje que é o único credenciado, a gente está sondando mais outros credenciados, que podem ser novas empresas e novas credenciadoras que poderão acolher também essas propostas de Pronafiar. O agricultor vai na Emater, indica e negocia com o João lá qual vai ser o projeto dele. Esse projeto pode ser o quê? Compra de diversos tipos de investimentos e implementos na parte da agricultura. Implemento agrícola, energia solar, reforma de galpão, construção de moradia, correção de solo. Todos esses são as linhas que a gente tem mais trabalhado, né, os itens financiáveis que a gente tem mais trabalhado e que o pessoal já tenha indicado lá com o João. O João vai fazer um projeto, vai lançar um sistema que é interligado com o Banco do Brasil e a gente vai partir para a aprovação da proposta. Essa linha ela tem o maior benefício dela e é onde o cliente fica com muita vontade para poder ter acesso, ela tem um limite de R$50 mil por CPF, ela tem um prazo de devolução de 10 anos, ela tem uma carência de 36 meses e a taxa de juros, eu fico feliz em dizer que ela é 0,5 ao ano. Todos esses são os benefícios e mais um no finalzinho que o governo federal concede um abatimento de 40% se o cara paga a parcela anual dele lá em dia. Então uma linha que, para o agricultor que esteja hoje pensando, será que eu saio da atividade, será que eu não saio, será que eu invisto? É uma linha que cabe no bolso, é uma linha que a gente tem tido muito sucesso e que eu achei importante, né? E agradeço mais uma vez, Johnny, por ter vindo aqui no Banco do Brasil e a gente conseguir fazer essa divulgação. Eu acho que se a gente faz a divulgação de uma linha que apoia o agricultor, né? A gente pode estar recuperando o agricultor, né? Com aquela vontade e com aquela ânsia de realmente investir no maior tesouro dele, que é a terra. E o Banco do Brasil auxiliando, como sempre, os agricultores, que é o que move o mundo, principalmente a nossa região e o nosso município de Colorado, que não fica fora disso. Edson, você falou aí em vantagens da Cielo, essa grande empresa, e eu gostaria que você falasse agora diretamente para o público aí, principalmente o comerciante, se tratando de Colorado e região de Alto Jacuí, que é aqui, né, os nossos municípios mais próximos, né, o que a Cielo tem de benefícios e vantagens para passar para o comerciante que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento aí? Ótima pergunta, Jones. É importante sim a gente esclarecer, como eu falei anteriormente, que o produto hoje Cielo, ele está linkado totalmente ao Banco do Brasil. E isso nos possibilita a trazer alguns benefícios, até isentando qualquer tipo de custo que ele teria dentro de uma manutenção de conta, que é normal numa instituição financeira. Se você adquire a Cielo, por exemplo, você pode isentar parcial ou totalmente. Isso é uma das vantagens, obviamente, que eu estou falando de economia e economia em transação da venda do cliente final, né? A gente sabe que existe um movimento muito forte hoje das pessoas migrando para o empreendedorismo. Então, estão saindo da CLT, estão entrando, estão montando negócios e todos esses negócios, todos esses empreendimentos, eles precisam de um meio de pagamento para viabilizar a venda. E aí é que entra a Cielo. E nós, como eu disse anteriormente, nós temos a segurança por ser uma empresa de ponta e que iniciou todo esse meio de pagamento. Então a gente traz segurança na operação. E quando a gente fala em segurança na operação, é muito importante, né, hoje que a gente ofereça ao nosso cliente que ele possa passar esse cartão, fazer essa transação de valores de uma forma segura com um custo menor.
Então, voltando à tua pergunta, respondendo a ela, no momento que você contrata uma Cielo, você começa a ganhar alguns benefícios dentro do próprio banco, né? Então, essas são algumas vantagens. E aí eu já me coloco à disposição e com a permissão do Luiz aí também, a você que nos ouve e nos assiste, eu convido vocês a quem tem hoje um meio de pagamento, tem um negócio, um empreendedor, seja ele micro ou não, entrar em contato com o banco, entrar em contato conosco para que a gente possa apresentar para vocês uma proposta. E aí, a partir dali, vocês fazer uma comparação e ver. Hoje a gente está muito competitivo no mercado, a gente veio realmente para ganhar ainda mais o mercado, porque a gente entendeu, como eu falei, que o brasileiro hoje ele está empreendendo muito mais que fazia isso há algum tempo atrás. Então, nós somos o facilitador disto, de que você possa oferecer ao teu cliente a segurança na operação com um custo melhor e ainda outras vantagens dentro do próprio banco. Muito bem, só para a gente encerrar, Luiz Felipe, eu gostaria que você falasse sobre a campanha Desenrola, é isso? Nos explique como ela está funcionando no Banco do Brasil. Isso aí. Jones, já finalizando então, agradecer mais uma vez a tua presença, agradecer o pessoal do Colorado em Foco, agradecer aos ouvintes pela nossa divulgação e pelos acessos e agradecer o nosso amigo Edson, reforçar, Edson, estamos juntos, né? Estamos juntos fazendo as visitas. Foi essa mais um propósito da nossa conversa aqui hoje. Então, as visitas que a gente precisa, o agricultor, eu normalmente faço mais sozinho esse momento, onde eu faço a visita para alguém que precisa de apoio, trabalho nesse ramo, mas a parte empresarial, normalmente eu chamo o Edson, que vem lá de Passo Fundo, muito de pronto e me atende sempre que eu preciso, e a gente consegue estar levando o produto Cielo para dentro das empresas que precisam desse apoio. Muitas vezes o Edson também de proativamente já faz o comparativo com o cliente, estuda, tu tem essa máquina, se ela é dessa, vamos fazer um comparativo, vamos ver se isso faz sentido para o negócio. Então, mais só para fazer o nosso parênteses final, então agradecer todo esse pessoal que nos ouve, agradecer a oportunidade, agradecer a acolhida mais uma vez do povo de Colorado e dizer agora, já trazer também o Desenrola. O Desenrola hoje é um programa que facilita a questão para os clientes que ficaram com algum saldo devedor na parte de pessoa física, ele já foi lançado a primeira etapa e agora ontem foi lançado para a agricultura. Então esse Desenrola nada mais é do que tem alguma dívida, tem alguma pendência com o Banco do Brasil, esse é o momento de vir à agência, procurar o gerente, procurar o funcionário. Todos eles estão fazendo cursos diariamente, quase em turnos a gente está fazendo, mesmo dentro da agência, para mostrar que o Banco do Brasil hoje tem possibilidade de fazer uma recuperação de algum crédito que esteja inadimplente, o cara deixou de pagar, está com saldo devedor, venha na agência, consegue fazer hoje um parcelamento dessa dívida em até 96 meses, e com até 90% de desconto do saldo total. Alguns, porque isso é personificado, depende do cliente a cliente, mas isso vai, alguns é exigido a entrada, alguns não é exigido a entrada, depende da modalidade do cliente, depende do cadastro do cliente, do histórico do cliente, enfim. O que eu quero dizer é que o pessoal que teve, né, a gente sabe quanta gente sofreu com essa parte do tempo, com a agricultura, e isso foi uma sequência, uma escada, que eu digo, porque é um ciclo. Quando a agricultura do município, em que 90% ele é agro, sofre, todo o comércio sofre. Então, o pessoal que teve alguma dificuldade nesse meio do caminho, o banco conseguiu apoiar e agora está com alguma certa dificuldade lá, algum problema de fluxo de caixa, o Banco do Brasil propõe, eu tenho mais essa ferramenta Desenrola, que tu pode pagar por 96 meses, que tu tinha uma dívida, vamos supor, para fazer um exemplo específico aqui no momento, tenho 10 mil, o banco consegue te dar 90% de desconto de 6 mil, tu vai pagar R$1.000, tu vai ter 9 mil de desconto. Estou dando um exemplo, né, aleatório, mas só para entender mais ou menos. Então, além de pagar a dívida, o banco ainda, num percentual muito bom e que cabe no bolso, consegue ainda dividir ela ao longo do tempo, o que facilita a entrada de novo, bancarizando esse cliente, né,
trazendo ele para o âmbito de regularização de dívidas e aí conseguindo fazer a movimentação de novo. Eu consegui regularizar minha dívida com o Banco do Brasil, tem outros bancos na praça, né? Consegue continuar movimentando os outros bancos na praça ou inclusive regularizou a situação dentro do Banco do Brasil, consegue voltar a operar com o Banco do Brasil. Então mais uma porta de não só entrada, mas de recuperação daquele cliente que teve algum tipo de dificuldade. O Desenrola é um programa muito bom, é um programa lançado pelo governo federal, que o Banco do Brasil no primeiro momento já pegou como fosse um filho próprio, né? E a gente já está colocando na ativa, já está fazendo contato com o público que faz parte desse Desenrola, dessa campanha. E fica aí o convite para quem teve alguma dificuldade, algum que está passando por um momento delicado, que venha ao Banco do Brasil, com certeza a gente vai acolher, vai mostrar as melhores ferramentas e o Desenrola de repente pode ser uma ferramenta aí que recupere muito o cliente que esteja passando uma dificuldade. Finalizo agradecendo o povo, principalmente a agricultura da região, né? Agradeço todo agricultor, toda visita que eu vou, eu faço questão de agradecer pelo cuidado, né, que eles têm e pelo trabalho deles, porque se não é o trabalho do agricultor, a gente não tem comida na nossa mesa. Então agradeço sempre eles, agradeço muito a Colorado, porque quem está na atividade que continue, quem está na dúvida ou precisa de algum amparo, venha ao Banco do Brasil, a gente está aqui para apoiar. Bem, Edson, só para a gente finalizar também, eu gostaria que você explicasse para nós aí a questão de contato com a Cielo. Pode ser diretamente aqui com o Banco do Brasil? Tem algum número disponível aí? Jones, o que a gente pensa em fazer? Disponibilizar o banco, o telefone do Banco do Brasil, né? Então, primeiramente, pode contatar o Luiz ou o Rossano, né? Isso, o pessoal aqui do banco, né? E aí eles vão nos demandar para mim, vão me chamar e a gente pode continuar dali ou até mesmo eles passam depois o contato. Mas a ideia é que a gente fique totalmente à disposição para aquele ouvinte que se interessou, aquele ouvinte que, como eu disse, está pensando em empreender e ele com certeza vai precisar de um meio de pagamento. Então, pensa primeiro em Cielo, porque Cielo, como eu disse, é segurança na operação. Então, obrigado, Jones, pelo convite uma vez mais, pelo espaço de poder trazer um pouquinho do que é a Cielo, do que é o produto Cielo, o que é meio de pagamento e, uma vez mais, fico à disposição através do Banco do Brasil para esclarecer, para trazer algumas propostas para quem ficou interessado ou até mesmo para quem quiser migrar de um outro sistema para o nosso sistema, que eu posso dizer que hoje a gente está muito competitivo e eu vou ter muita satisfação em poder atender a cada um de vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, esse foi o nosso destaque diretamente aqui do Banco do Brasil de Colorado. Não se esqueça, gente, Colorado em Foco visita e assim a gente encerra mais um quadro. Grande abraço e